Em 1438, o Dom Duarte I falece. O filho dele, futuro Dom Afonso V, tinha 6 anos. No testamento do rei, ficou estabelecido que quem regeria o trono até Dom Afonso poder assumi-lo seria a rainha viúva Dona Leonor de Aragão. Há até uma coincidência curiosa aqui, porque a esposa de Dom Fernando I, o último rei lá da dinastia de Borgonha, se chamava Leonor, lembram? A Leonor Teles ia ser a regente, mas por uma série de motivos que eu expliquei lá naquele vídeo, a gente viu que ela não conseguiu manter-se na regência e que, por causa disso, os acontecimentos acabaram saindo do controle, a dinastia acabou, começou a nova dinastia, a dinastia de Avis. A coincidência histórica é a seguinte, que a esposa do Dom Duarte também se chamava Leonor, ele morre e ela deveria ser a regente, mas apesar dela ter apoio da nobreza, majoritariamente o apoio da nobreza, a raia miúda, o povo, vai novamente interferir na história e vai fazer com que o irmão de Dom Duarte, Dom Pedro, assuma o trono de Portugal. Perdão, assuma o trono não, assuma a regência de Portugal. Então, Dom Pedro, depois de 2 anos e pouco ali de disputas, né, com a Dona Leonor, vai acabar sendo regente de Portugal. Ela tentou resistir, pegou em armas, mas acabou fugindo do país. Então a regência de Pedro começa em 1441. O irmão morreu em 38, ele assume a regência em 41. Ele vai governar até 48. São 7, 8 anos aí de governo de regência do Dom Pedro. Eu já falei para vocês algo sobre o Dom Pedro. Ele viajou pela Europa quando voltou de Ceuta. Assim como os irmãos, era muito inteligente, um cara dedicado a atividades intelectuais, e estava preparado para reger o trono de Portugal. Muito bem. O que ele procurou fazer aí nesses poucos anos em que ele esteve à frente do reino? Primeiro, ele procurou fazer concessões aos nobres. Já que os nobres apoiavam Dona Leonor, e contra a vontade da nobreza ele acabou sendo colocado na regência, provavelmente ele fez uma série de concessões à nobreza, procurando a aproximação e o apoio dela, tá bom? Então isso aí foi algo que marcou aí esses anos da regência dele. Também houve alguns atos de intervenção na política do reino vizinho de Castela. Nada de novo, né? Já vimos que esses reinos são irmãos e vivem um se intrometendo na vida do outro. Eu vou mencionar apenas isso, porque eu vou falar muito sobre isso ainda, né? Então vou falar apenas assim, que ele incrementou bastante as navegações atlânticas. Não se esqueçam que desde 1415, desde a volta de Dom Henrique, o irmão aqui de Dom Pedro, outro irmão dele, desde a volta dele de Ceuta, que as grandes navegações em Portugal vão ser impulsionadas. Mas eu não estou mencionando isso aqui nesses vídeos que eu estou fazendo agora. Por quê? Porque como a figura do Dom Henrique está muito ligada a esse processo de expansão marítima, quando eu for falar dele, então eu falo o que aconteceu em relação a essa expansão marítima no governo de Dom Duarte, na regência de Dom Pedro, enfim. Então por isso que eu estou fazendo essa separação. Então, basta dizer isso. Houve um grande incremento durante o governo de Pedro, na regência dele, nas grandes navegações. Portugal atingiu pontos bastante longínquos, vamos dizer assim, porque as grandes navegações, antecipando um pouquinho, elas têm etapas. Essas etapas são marcadas pelas distâncias percorridas pelos navegadores portugueses e pelos navegadores a serviço de Portugal, que não eram portugueses, em direção ao sul da África. Então, era medido por quilômetros, né? Até ano tal, atingiram tal ponto do litoral africano. Então, no curto período da regência de Dom Pedro, eles vão atingir uma distância considerável, tá certo? Bem, e por último, dizer uma coisa muito, muito importante.
e depois eu quero gravar um vídeo apenas sobre isso, especificamente sobre isso. Em 1446, 2 anos antes de acabar a regência do Dom Pedro, vão ser feitas as ordenações afonsinas. Como o rei era Dom Afonso, o sobrinho de Pedro, né? Apesar dele não ter assumido ainda, mas ele era o rei. E as ordenações afonsinas foi o quê? Uma compilação, pegaram todas as leis vigentes em Portugal e fizeram um código, juntaram tudo, fazendo assim um código de leis que contemplava todas as leis nacionais. Então, essas ordenações afonsinas vão ser, do ponto de vista jurídico, isso aí é um grande marco na história de Portugal. Depois virão outras, as ordenações manuelinas, filipinas, na época da União Ibérica, mas fica mais para frente aí essa informação. Então, isso aí é marcante na regência de Dom Pedro, as ordenações afonsinas. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês.